Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, com muita alegria, a Igreja celebra São Francisco de Assis. É uma memória para toda a Igreja, para nós franciscanos, é uma solenidade. Ou seja, se não fosse o domingo, o dia de ontem, teria já a missa na véspera, com duas leituras, com glória, com a sequência, com o credo. Assim vai se celebrar no nosso santuário e nas igrejas franciscanas pelo mundo. Por esse motivo, já que nós temos também leituras diferentes, nós não vamos falar hoje sobre as leituras, mas nós vamos falar um pouco sobre a pessoa de Francisco de Assis. Francisco de Assis é um santo que goza da simpatia, da admiração de tantas pessoas pelo mundo, de cristãos não católicos, sem falar naturalmente de tantos católicos, mas de pessoas que não são cristãs, de pessoas que nem religião têm. Eu já encontrei, seja em Assis ou nas diversas partes do mundo, pessoas diversas que têm uma simpatia, uma admiração, uma devoção por esse Francisco de Assis. Uma vez, Frei Maceu vai perguntar para Francisco: por que a ti? Por que a ti? Por que a ti? Porque tendo tantas pessoas, o Senhor escolheu justamente a ti. E Francisco mesmo vai dar uma resposta, vai dizer: porque ele queria mostrar que é pura graça dele, que eu não tenho nenhum mérito. Deus escolheu o que tinha de pior no mundo. E assim, então, para confundir os poderosos, os sábios deste mundo. Francisco de Assis é um homem que encanta. Encanta na sua beleza, encanta na sua humanidade, encanta no seu aspecto de fé cristã. É este homem que nós hoje pedimos que interceda por nós junto ao Pai, para que nós também possamos, como seguidores de Cristo, como Ele, fazer um caminho. Para nós franciscanos, é uma escolha da sua espiritualidade, que é proposta também para você. Uma espiritualidade grandiosíssima, uma bela espiritualidade, aquela de Francisco de Assis, e que nessa escola de Francisco de Assis, tantos santos se formaram. Um número imenso de santos que faz da família franciscana, dos canonizados, aquele maior número na igreja. Ora, caríssimos, nós temos a graça de viver esse momento histórico que o próprio Papa escolheu o nome de Francisco para finalizar o seu ministério. E a sua primeira encíclica ele chamou de Laudato Si, que é a expressão do início do Cântico das Criaturas. E que é a primeira vez que uma encíclica não é chamada com o nome latim, mas o Papa usou o vulgar, que era a língua italiana nascente. Ora, o que é essencial de Francisco de Assis? Sabe que o próprio Francisco de Assis, em um texto que é o seu testamento, a sua herança para nós, ele vai deixar que uma mensagem que vai dizer que recomendava aos seus filhos, os frades, então, que é a síntese da sua espiritualidade, de estarem atentos a três coisas. Primeira delas, do amor fraterno. Francisco é o santo da fraternidade, um homem que amava tanto ser irmão que não bastou ser irmão das criaturas, dos seres humanos, mas ele se tornou irmão de todos, de toda a obra da criação. Francisco é aquele homem que reconhece que não podia sozinho louvar a Deus e que então por isso ele chama o sol, a lua, todas as criaturas para louvar com ele. Então, a primeira recomendação de Francisco é de que os seus irmãos se amem uns aos outros. Então, a fraternidade. A segunda recomendação de Francisco é que eles estejam atentos ao amar sempre a Senhora Pobreza. A Senhora Pobreza, que era o nome com o qual Francisco chamou a sua vocação, e que ele percebe que não é possível ser irmão sem ser pobre, sem ser menor. A pobreza não é só para nós religiosos, mas o convite que o Evangelho faz para todos nós. Todos nós devemos ser pobres, porque se não tivermos um coração de pobre, os bens se tornam nossos donos.
Francisco, que era rico, se apercebe disso e resolve ser pobre para ser irmão, para ser cristão. A terceira recomendação, a fidelidade à igreja. Muitos são os movimentos do tempo de Francisco que quiseram reformar a igreja e com ela romperam. Então, todos esses movimentos, eles queriam reformar sozinho a igreja de Cristo e acabam caindo em heresia. Francisco recomenda uma total fidelidade e obediência à igreja. Mesmo quando a igreja não compreende, as autoridades da igreja não aceitam nossas posições. E isso é muito importante para manter a unidade da igreja. O Papa é o centro de comunhão, de unidade da igreja, e nós devemos assim respeitar aquele que é escolhido pelo Espírito de Deus para ser o vigário de Cristo, para ser o sucessor de São Pedro. Essas três coisas resumem aquilo que é o carisma de Francisco, e é ele mesmo que as diz: a fraternidade, a pobreza e a igreja. Mas não é possível falar de São Francisco sem falar de Clara de Assis, de Santo Antônio, de São Maximiliano, de tantos outros santos que, onde nós olhamos na igreja, tem um traço dessa ordem franciscana. E isso não porque sou franciscano, mas de fato, muita coisa que passou para a igreja toda, para a igreja católica, tem o seu berço na ordem franciscana ou a partir da pregação dos franciscanos. Então, nós hoje, quando nós falamos de São Francisco, nós reconhecemos neste homem que se chamava de ignorante e letrado o tronco vigoroso que deu origem na família a uma família religiosa consistente na igreja. Essa família religiosa que é a primeira ordem, que somos nós, os franciscanos conventuais, os frades menores, os capuchinhos, que é a segunda ordem com as clarissas, que é a ordem terceira, mas também existe um mundo de pessoas que não pertencem à primeira, à segunda, à terceira ordem, mas que são pessoas que são admiradoras, são devotas de São Francisco, que querem ser para o mundo de hoje um sinal dessa espiritualidade vigorosa de Francisco de Assis. E todos nós hoje estamos em festa. De que é padroeiro? Cada santo é padroeiro de alguma coisa, então São Francisco é o padroeiro da ecologia. Hoje é o dia de abençoar os animais, porque São Francisco teve uma relação toda especial com a obra da criação e com os animais. Então a gente vê neste homem, aquele homem que é capaz de rezar com os animais, de chamá-los para rezar juntos, que respeitou o ser humano, que não confundia o nível do que é o ser humano como irmão, como irmã, como animal, mas ele soube também chamar os animais para se associar ao seu louvor. Soube ele se associar ao louvor que os animais, como parte da criação, já que o apóstolo vai dizer que a criação toda geme e chora, esperando o momento da redenção. É esta criação que Francisco apreciou e reconheceu nela os traços de um Deus criador, de um Deus amoroso. São Francisco é o padroeiro da ecologia. São Francisco é o padroeiro dos poetas, por causa da sua obra do Cântico do Irmão Sol. É a primeira obra em língua italiana e por isso é o padroeiro também da Itália. A poesia é um modo, a beleza de transparecer aquilo que nós com palavras não conseguimos dizer, aquilo que nós não conseguimos dizer da pessoa amada e sobretudo do nosso Deus. A gente usa a arte, e Francisco é aquele homem que ele ia para rezar e compunha. Ele queria tanto louvar que era capaz de pegar 2 pedaços de madeira, esfregar um no outro como um violino para tentar louvar, para tentar fazer do seu corpo um louvor ao Criador. Irmãos caríssimos, tanto temos para dizer desse santo, tanto, mas nós que temos a graça de tê-lo como fundador, como padroeiro do nosso santuário, somos gratos ao Senhor, porque nos deu um padroeiro tão belo, um ser humano tão belo, Francisco de Assis. E nós queremos nesse dia pedir que ele interceda por nós. Venha participar conosco nesse dia no santuário. Nós temos todas as celebrações, como no domingo, 7, 8, 10, meio-dia, 15, 17, 19. No final de cada celebração, a bênção da água, a distribuição da água e depois a
a bênção de alguns monumentos. Hoje foi abençoado o mosaico, que representa a espiritualidade franciscana. Amanhã, uma galeria de fotos de Assis permanente, para que nós possamos recordar Assis, ou não podendo ir lá visitar aqui. E à noite, a lâmpada votiva, com a qual queremos reconhecer que Francisco é luz, agradecer por aquilo que ele faz por nós e pedir que nos ajude sempre, intercedendo por nós. Tenham todos uma boa festa de São Francisco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostra a sua face e se compadeça de vós. Voa para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Por intercessão do nosso Pai São Francisco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.